Fala, tropa espartana, bom dia, ou melhor, boa tarde, já tá no finalzinho da tarde, 4 horas da tarde, quase na hora de eu levar meus filhinhos pra correr no campo. Olha lá o campo que eles correm. Daqui um pouco eu vou estar fazendo um exercício, vou estar fazendo um vídeo legal sobre exercício, mas bom, o vídeo de hoje tem outro intuito, né? Eu vou falar um pouco, eu já falei sobre Bully, XL, sobre Fit Monster. Tem um vídeo meu falando lá, Bully, XL, Fit Monster, Brazilian Monster, Pitbull, você escolhe. Cara, a vida ela é um aprendizado. A vida, deixa eu chegar mais perto aqui da estrada, ela é um aprendizado. A gente vai crescendo, evoluindo e aprendendo. E eu terminei aquele vídeo falando o seguinte: se amanhã viesse mais coisas aos meus conhecimentos, que são poucos, né? Mas se viesse mais coisas ao meu conhecimento, eu estaria agregando e dividindo com a tropa. Pois bem, a gente continua estudando, lendo, tendo contatos, buscando informações lá de fora, do que o criador pensa lá fora, não qualquer criador, mas um criador conhecido aqui no Brasil, porque é bom que a gente pegue informação de pessoas que agregaram aqui para nossa linha, para nossa história, nos nossos ditos Fit Monster. Então, vamos buscar conhecimento dessa galera que agregou, que mandou coisas pro Brasil. E você vai ver nesse vídeo não, mas no segundo vídeo, o que esse criador pensa, que é o Tantruan, né, o Truantan, enfim, do japonês, o que ele pensa em relação àquele sangue que a gente tem aqui e gosta muito. Mas aí eu conversando com um amigo, o Felipe, ele vai estar se apresentando aí no vídeo. O Felipe é um garoto novo de idade, porém ele tem um diferencial, ele é viciado em estudo, ele é viciado em ler, em estudar, né? Ele fala o inglês, ele tem contatos lá fora, e ele simplesmente não gosta de pitbulls ou bully pit monsters. Ele é viciado, ele estuda. Eu já falei pra ele tem que arrumar logo uma esposa, né? Ou casar com a companheira dele atual, porque o Felipe é muito viciado nisso. E conversando muito com ele, eu falei, cara, olha só, faz um vídeo, a gente vai dividir esse seu conhecimento com a tropa espartana. Até porque muita coisa eu fui modificando a minha linha de pensamento. E no vídeo 3 eu vou estar dando o meu posicionamento em relação a isso. Então, esse vídeo aí eu vou estar apresentando um amigo, ele é o Felipe, né? Ele não é YouTube, mas ele é um exímio conhecedor da história dos Pit Monsters, a história dos Bullies, do Camelot, né, do Chevy, dos Headline. Ele conhece a história, ele lê, ele estuda, ele se comunica com as pessoas lá fora. Então o vídeo tem 30 minutos, não é um vídeo para amadores. Se você realmente não quer saber da raça, é melhor até que você não veja o vídeo. Mas se você tem dúvidas, poxa, o que a gente tem é Bully XL ou é Pit Monster? E por que se defende a ideia de Pit Monster? Por quê? Então, esse primeiro vídeo vai demonstrar um pouco da raiz, de como se iniciou. É um vídeo de 30 minutos, mas não é um vídeo para amadores. É um vídeo para quem realmente quer conhecer a raça, né? E tá falando com um pouco mais de propriedade. Lembrando que existem posicionamentos diferentes no YouTube e eu não sou contrário, pelo contrário. Tudo que me agrega um pouquinho eu vou juntando nesse meu pequeno mundo, meu pequeno saber, nesse meu pequeno achismo. Então existem colegas com posicionamentos diferentes, eu respeito, até colegas que eu admiro, né, de forma particular e íntima. Existem alguns que concordam, que eu também admiro, enfim. E esse é mais o achismo do Alex. Não, isso não é o achismo do Alex. Eu peguei o Felipe porque ele vai falar com conhecimento de causa, com propriedade, né? Porque ele já estuda isso muito há mais tempo que eu. Apesar da pouca idade dele, ele lê muito, ele estuda muito, ele tem contato com o Tuan. Ele vai mostrar uma conversa dele com o Tuan em relação ao que a gente entende como Headline. Então é algo com mais conhecimento de causa, mais propriedade do que o próprio Alex. Então, independente de qualquer coisa, eu respeito a opinião de todos os meus colegas, mas eu resolvi fazer isso porque esse assunto sempre vem. Lembrando, eu sou despido de qualquer vaidade. Eu acho que eu tenho que sempre aprender mais, e vaidade demais é complicado. E eu, pela minha simplicidade, eu entendo que eu posso ser passivo de erro e que eu tenho que aprender. Então, vou estar mostrando o posicionamento do Felipe, o conhecimento dele. Serão 3 vídeos, galera. Esse primeiro é mais complicado, mas se você quiser saber do segundo e do terceiro, que eu vou resumir melhor, é bom que você veja esse primeiro para que você entenda, tá? E lembrando que eu não sou o dono da verdade, nem Felipe. Ele está também dividindo o conhecimento junto com essa nossa tropa aí, respeitando sempre o conhecimento dos meus amigos
em particulares, YouTubes e aqueles que falam comigo no reservado, respeitando sempre o posicionamento deles, não desqualificando nem desmerecendo, mas dividindo mais esse meu conhecimento que eu estou tendo atualmente em relação a Pit Monster e Bully, essa diferenciação. Tamo junto, galera. Vê o vídeo aí, vê. Se você quiser saber, vê. São 3 vídeos. É cansativo, mas você vai aprender. Tamo junto. Fica aí com o Felipe. Saudações, tropa espartana. Boa tarde, galera. Felipe Lira. Alguns de vocês não me conhecem, mas eu também sou criador, Pitbull e American Bully. Sou amigo pessoal aí do Alex. E há mais ou menos uma semana a gente vem conversando aí sobre esse mundo Pitbull, American Bully aí, essa questão, essa polêmica aí do Pit Monster, Bully XL, o que é, o que não é. Então assim, dentro dessa nossa conversa surgiu essa ideia de fazer alguns vídeos cooperativos, né, para que eu aparecesse no canal do Alex, estava explicando para vocês algumas coisas. E hoje eu vim trazer aqui uma parte do que eu consegui absorver de informação, de conhecimento ao longo desses anos. E é isso aí, bora pro vídeo. Bom, então antes de mais nada, a gente tem que entender que quando a gente fala em raça de cães, a gente não tem como falar sobre a raça sem falar sobre registro. Por quê? Porque tudo que é criado e feito no mundo da sinofilia, ele tem que ser reconhecido por um clube, certo? Então, quando a gente entra no assunto Pitbull e American Bully, a gente tem que voltar lá atrás, no Pitbull mesmo. Pit Monster e American Bully, todos eles remetem ao Pitbull. Então, originalmente, a gente sabe que a entidade principal, que tinha maior força nos Estados Unidos, era a AKC, American Kennel Club, ou Clube de Canis Americanos. E a AKC, ela recusou, por uma vez, fazer o registro, o reconhecimento da raça American Pitbull Terrier, por uma política interna da AKC que ia contra os cães de game, né, os cães de rinha, os cães de quadrado. A própria promoção da rinha em si era contra as diretrizes da AKC, e nessa época já a rinha não estava mais sendo uma coisa tão bem vista assim pela sociedade, então eles se recusaram. Os criadores se uniram e criaram a UKC, United Kennel Club, o Clube de Canis Unidos. E a UKC foi quem realmente chegou a fazer esse primeiro registro de American Pitbull Terrier da história. Depois de alguns anos, com o decorrer do tempo, é onde surge um outro assunto polêmico, que são os famosos cães de dual register, que é exatamente o que? Alguns criadores, com a intenção de botar seus American Pitbull Terrier em exposições de beleza, pista, competições de conformação canina, eles tentaram novamente fazer o registro pela AKC. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, nessa época as rinhas já estavam em declínio, e o que estava realmente sendo mais bem visto com bons olhos pela sociedade eram as pistas de conformação de cães, as exposições que a gente conhece hoje. E essas exposições, elas eram uma especialidade, digamos assim, da AKC. Então eles tentaram novamente registrar esse cão, e a AKC não aceitou o termo American Pitbull Terrier. Foi então quando eles criaram outro nome para esse cão e decidiram chamar ele de American Staffordshire Terrier. A partir do momento que esses cães são registrados na AKC como American Staffordshire Terrier, surge o Dual Register, ou em português, registro duplo. O que são esses cães de registro duplo? Cães que na UKC são American Pitbull Terrier e na AKC American Staffordshire Terrier. A questão maior é que a UKC ela continua a registrar cães que foram registrados na AKC como American Pitbull Terrier, na AKC como American Staffordshire Terrier. Ou seja, dentro de algum tempo, como a AKC tem essa questão mais voltada para as exposições, muda-se também a forma de seleção dos cães. E a gente sabe que uma raça ela é composta não só pelo trabalho genético, como pelo trabalho de seleção. Então eles começam a desenvolver cães mais puxados para uma linha de exposição, de beleza, uma questão de estrutura física, e não mais de comportamento, de rinha, de briga, etc. E começa a existir uma separação de fenótipo entre o Pitbull e o Staffordshire, apesar de serem a mesma raça do ponto de vista genético.
Então, a UKC, ela continua registrando esses cães Staffordshire, mesmo com um padrão estrutural diferenciado, como o American Pitbull Terrier. E mais ou menos na década de 60, se não me engano, a UKC ela faz a abertura dos studybooks novamente. O que é o studybook? O studybook são os livros de registros da raça. Ou seja, o American Staffordshire Terrier ele surge a partir de cães American Pitbull Terrier registrados na UKC. Quando eles fazem essa abertura, eles estão deixando que outros cães da UKC, como American Pitbull Terrier, venham para essa instituição AKC registrados como American Staffordshire. Foi a última vez que isso aconteceu até então. E a partir daí é quando começa-se então a ter aquela divisão entre Pitbull moderno e Pitbull tradicional. Mas lembrando que essa divisão ela não existe, tá? Ela é uma divisão meramente didática, é só para a gente conseguir separar um pouco as coisas. Então, a UKC continua registrando cães com o fenótipo de American Staffordshire Terrier, que é uma seleção diferente dentro dos American Pitbull Terrier. Até aí, tudo tranquilo, certo? Quando a gente começa a entrar já no assunto dos APBT modernos e Pit Monster, a gente começa a se deparar muito com nomes de entidades como FCI, CBKC. Então é o seguinte, a gente vale a pena lembrar que até esse presente momento a FCI ela ainda não existia, tá? E a FCI ela surge no mundo herdando parte do sistema e do funcionamento da AKC. Então, quando a FCI surge, ela também não reconhece o American Pitbull Terrier. Ela reconhece o American Staffordshire Terrier. Até hoje, a FCI não reconhece o American Pitbull Terrier, certo? E quando a gente fala em CBKC, nós estamos falando em um clube brasileiro filiado à FCI. O que isso quer dizer? Que segue as cartilhas da FCI. Então, muita gente fala em Pitbull e coloca CBKC na mesma frase. Isso não dá certo, tá? Porque a CBKC ela não reconhece o American Pitbull Terrier por ser parte da FCI. Isso é fácil de você perceber porque você pega um registro genealógico, o famoso pedigree de um American Pitbull Terrier, e se ele for CBKC, ele vem diferente de todos os outros pedigrees CBKC, exceto dos cães do grupo 11. O que é o grupo 11? Raças não reconhecidas pela FCI, certo? Então, o Pitbull ele é um cão do grupo 11, o American Pitbull Terrier ele é do grupo 11, e quando você pega um pedigree CBKC de qualquer um dos grupos de 1 a 10, ele vem azul, escrito registro genealógico ou pedigree, e toda aquela árvore lá que a gente já conhece, a gente já sabe como funciona. No caso do American Pitbull Terrier, o pedigree vem vermelho e está escrito em cima, certificado de raça não reconhecida pela FCI. Ou seja, FCI e CBKC e qualquer outra instituição filiada à FCI não tem validade para American Pitbull Terrier, porque eles próprios não reconhecem a raça. A questão de registros é meramente um registro genealógico para que você tenha esse controle, para que o criador tenha o controle de quem são os pais e quem são os filhos, e para que a entidade também não perca a entrada financeira dos registros, porque a gente, principalmente no Brasil, desde a década de 80, você tem uma expansão muito grande da raça Pitbull. Então, obviamente que a CBKC tinha interesse nesse mercado e para não perder ela fez isso. Mas vale também lembrar que o padrão de raça usado pela CBKC é o padrão do American Staffordshire Terrier. Então hoje você que tem um Pitbull que vai fazer um RI ou que vai colocar ele numa pista de exposição CBKC, ele vai ser julgado dentro de um padrão American Staffordshire Terrier, que é um padrão mais puxado para o APBT moderno, né? Que é o que a gente chama de APBT moderno, nada mais nada menos é do que o APBT que também tem influência do American Staffordshire Terrier, que são no final uma raça só, mas com fenótipos diferentes. Quando a gente fala também em American Bully, que é uma das raças que vai ser citada no vídeo, o American Bully ele também não é uma raça não reconhecida pela FCI,
apesar de ser desenvolvida a partir do American Staffordshire Terrier, que, como eu já citei anteriormente, é reconhecido pela FCI, mas o American Bully ele não é ainda. E assim como para reconhecer o Pitbull foi criada a UKC, posteriormente, quando surgiu a questão dos dual register e dos APBT modernos, né, com sangue de staff, surge também a DBA, American Dog Breed Association, que é uma associação, um kennel club, de criadores feitos para preservar o padrão tradicional, original do Pitbull de combate, o Pitbull de rinha, aquele Pitbull mesmo de sangue quente, com temperamento raiz mesmo. Ou seja, independente da razão pela qual surge essa entidade, desde que o trabalho dela seja feito e bem feito, a credibilidade ela vem, certo? A UKC surgiu para o APBT e hoje tem credibilidade. A DBA surgiu para consertar um erro da UKC e hoje é a instituição que mais tem credibilidade no mundo para se falar em APBT. A FCI surgiu depois e hoje é a maior entidade de sinofilia mundial. Quem controla a sinofilia mundial hoje é a FCI. Apesar de ainda existir raças que a FCI não reconhece. A CBKC igualmente. Então o que acontece? Com o surgimento do American Bully surge também a ABKC, American Bully Kennel Club, que já fala por si só. É o clube de canis de American Bully, certo? Então, o American Bully, a primeira informação que é importante a gente entender é que o American Bully é uma raça só, tá? Então eu vejo muita gente dizendo assim, o Pocket é feio, o XL é Pit Monster. Não são coisas diferentes. Inclusive, se você pegar o padrão de raça do American Bully, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, nele, o padrão que vem escrito é o padrão do American Bully Standard. E quando você vai para o Pocket e XL, que são as únicas 3 variações oficiais da raça, são American Bully, Pocket, Standard e XL. No padrão, o Pocket diz o seguinte, que ele é uma variante do padrão Standard, aonde a única diferença do Pocket para o Standard é que o Pocket fica mais baixo quando adulto, numa altura que vai de 36 cm a 43 cm de cernelha, onde 36 é a menor altura possível de uma fêmea e 43 é a maior altura possível de um macho. Já no caso do XL, ele diz que é exatamente o mesmo padrão do Standard, só que o cão, quando adulto, fica mais alto, com a cernelha entre 51 cm e 57 cm. Então, até essa parte aí eu acho que é altamente compreensível. Então, o que é o American Bully? O American Bully ele é uma raça que surge no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ele surge de uma tendência americana que surge também junto com aquela moda do bad boy, aquela coisa toda de ser mal encarado, que é legal, né? Se passar essa imagem de mal. E aí, dentro de várias outras raças também, isso repercute na sinofilia, dentro de várias outras raças, que é no caso o termo bully, né? O bully, do inglês bully, que muita gente chama de bully, que também tá certo falar, pode falar assim. No caso, o que é o bully? O bully, ele é literalmente o valentão, o intimidador, algo que passe essa impressão de dominância, algo que passa uma impressão de intimidação mesmo. Então ele é o que é grosseiro, grotesco, bruto, intimidador. Então o bully é justamente isso, é o valentão mesmo. Essa tendência à procura do bully, ela permeia várias raças. Se você procurar hoje com um pouquinho mais de dedicação, você consegue achar o Bulldog americano Johnson, de linhagem Johnson, né, que é aquela linhagem mais encorpada mesmo, referências a ele como Bulldog americano Bully, ou Bulldog americano Bully Type, Bully Like, tem muitas terminações desse tipo.
Você vai achar o termo Bully também dentro dos Rottweilers e de uma série de outras raças. Então, o termo Bully chega na sinofilia, encontra alguns criadores de American Staffordshire Terrier que tentam pegar essa tendência de criar cães mais grossos, mais largos, mais valentões mesmo, mais intimidadores, mais volumosos e tudo mais, e eles decidem transformar isso numa nova raça. Eu não vou citar todos eles, mas vou citar dois desses criadores que são pilares extremamente importantes dentro da história da raça. Dave Wilson, do canil Razor Edge, e Richard Barajas, do Goreline. Dave Wilson ele já tinha uma criação de American Staffordshires, né, dentro do que era o canil Razor Edge. E Richard Barajas ele entra com cães de base Grey Lines, que é um canil de American Staffordshire da Califórnia. Em especial um cão muito famoso que é a base de todo o sangue Goreline, ou Gottline também, que também pode chamar assim. Notorious Juan Gotti, ou Notorious Juan Gore. E em cima desse cão, Richard Barajas faz a Goreline, e Dave Wilson, em cima de dois casais que ele tinha de cães lá, ele monta a Razor Edge, que pode ser considerada uma das primeiras, ou uma das primeiras linhagens de American Bully, assim como o Gottline. Dessas duas linhagens, depois a gente vê o surgimento da Mike Land, Ace Lines e também da Kingpin Line. Já o Pit Monster, a gente está falando de cães que começaram a ser selecionados na década de 60 ainda. Tudo começa com duas linhas sendo desenvolvidas em paralelo. Eu vou dar um pouco mais de atenção a uma delas, porque essa outra linha, essa linha que eu vou dar um foco agora, vocês vão entender depois que ela serve de base para praticamente todas as linhas de sangue Pit Monster que a gente tem hoje. Então, essa é a linha Camelotes, né? São as duas linhas em paralelo, são os Camelotes e o Chevy. Os Chevy são cães trabalhados em cima da base de um cão campeão de tração, né? Que são provas físicas de arrasto de peso. O Chevy Red Dog. Então, eles criam uma linhagem baseada nesse cão, trabalhando o sangue dele ao longo de algumas gerações. Já voltando para o outro lado, o sangue Camelote ele é um sangue um pouco polêmico. Por que polêmico? Porque além de algumas acusações e algumas coisas que são faladas aí, mas não comprovadas, existe também uma briga judicial que permanece até os dias atuais pela custódia da linhagem efetivamente. Por quê? Porque existiam, no caso, o senhor Art Cideiras, que tinha o canil Camelot Kennel, registrado na DBA. E um outro senhor Kenny, tinha um canil registrado na DBA, chamado Sonia's Kennel. E Art Cideiras, ele tinha um amigo dele, Reyes, que tinha um outro canil que trabalhava uma linhagem própria, mas que eles fizeram muitas parcerias durante esse desenvolvimento de ambas as linhas. Então, em um determinado momento, o Art Cideiras, ele tira uma ninhada na casa dele, da Camelot Blazes Machine, no cão do Sr. Reyes, Golden Scuba Boy. Cuba's Golden Boy, Cuba's Golden Boy. E aí, com esse Cuba's Golden Boy na Camelot Blaze Machine, eles tiram então os cães Camelot The Duke e Sherman Tank, né? E ele vende esses cães para a senhora Linda Peterson, do canil Peterson, e para o canil Santos também. Nesse exato momento é bom a gente entender que o que o Sr. Art criava eram cães essencialmente cães de quadrado, né, cães de rinha, mas que ele particularmente nunca teve gosto pela rinha. Então o que ele gostava muito? Ele gostava da tenacidade dos cães e de cães atletas, né, para outros tipos de disputa. E dentro desses cães ele costumava selecionar sempre os maiores, ao contrário do que era feito para as rinhas, que eram sempre selecionados cães
cada vez menores, né? Mais leves, mais ágeis, mais compactos. E ao contrário disso, ao contrário do que era feito, ele começou a selecionar sempre os cães maiores, né? O maior cão de cada linhagem, de cada ninhada. Então, partindo disso aí, ele conseguiu, a partir de cães com base de sangue vermelho, né? Old Family, Red Nose, Hempfield, Danger Zone, entre outras linhas, ele foi selecionando sempre os maiores, até chegar no padrão de cães que agradasse ele, que foi basicamente essa primeira ninhada, onde saiu o Sherman Tank e o The Duke. Posteriormente, a Linda Patterson, ela tirou uma ninhada do The Duke, certo? Com uma cadela do Sr. Reyes, a cadela que eu não vou nem tentar pronunciar o nome dela aqui porque eu não consigo, mas é Peebles, algo nessa linha aí. Então o The Duke foi cruzado na Peebles e saiu o cão de nome Chief, né? Chief foi vendido para o senhor Kenny, aquele primeiro que eu falei, que tinha um canil chamado Sonys, na DBA. E no que ele compra o Chief, ele registra o canil dele na UKC com o nome de Camelot Pitts. E a partir desse momento começa uma briga judicial entre eles dois. As linhas, tanto Santos quanto Patterson, da Linda Patterson, continuaram trabalhando esses cães. Então, os Camelots e os Chevys começam mais ou menos nessa época, década de 60, 70, ainda cerca de 20, 30 anos antes do American Bully surgir, né? E o padrão de ambos eu vou mostrar a vocês também agora. Eu vou fazer algumas comparações com o padrão racial, sendo mostrado algumas fotos, imagens, vídeos e tudo mais. Mas, principalmente, por que eu escolhi dar um pouco mais de foco ao Camelot? Porque para quem já conhece o Pit Monster há algum tempo, que conhece as linhagens, já deve ter ouvido falar também em uma outra linha muito polêmica, que é o Red Lion, né? Que o Red Lion na verdade não é uma linhagem, né? O Red Lion é o nome que é dado, o apelido dado aos cães do canil Viet Sharks, que é do Tuan Tran, que diga. E os cães do Tuan Tran do canil Viet Sharks foram importados para cá, para o Brasil. Uma boa parte deles ficou com o Robson West, do canil West, e alguns outros acabaram indo para outras mãos. Teve o Lil Steroid na mão do Lucão, a Gorgona e o Chopper na mão do Sami, do canil Bomber Bull. Alguns cães também foram para o Severo Souza, do canil Red Lion Brasil. E por essa razão é que o Red Lion não é especificamente uma linha ainda. Mas por que eu estou falando nos Red Lions? Porque se você for para procurar o que é o Red Lion, o Red Lion surge justamente de cães Camelot de base Patterson, lá da linha Patterson, certo? Da Linda Patterson, Santos e Patterson, cruzados numa linha Avante, que é um sangue bastante antigo. Por que o Tuan Tran usou cães desse sangue Avante? Para acelerar o processo que ele queria de ganhar volume, estrutura, ossatura nos cães. E posteriormente ele trabalhou esses cães da maneira correta, a conseguir fixar no fenótipo dos cães dele essas características de volume, cabeça, osso, frente, as medidas mesmo que são bem extremadas, e conseguiu corrigir um pouco mais isso, mantendo uma morfologia coesa nos cães. E até atualmente ainda no canil dele ainda tem cães um pouco mais altos e um pouco mais baixos, mas todos já têm uma morfologia um pouco bem mais coesa, né, bem mais harmoniosa. E aqui no Brasil, se a gente for falar em Camelot, a gente tem alguns cães Camelotes originais, 100% Camelotes que foram trazidos. A gente tem o Red Lion, que tem o sangue Camelot na sua formação. A gente tem o chamado Chevilot, que foi um canil brasileiro do Emerson Chevilot. Ele fez um trabalho usando o sangue Chevy e o sangue Camelot. Lembrando que o sangue Chevy ele foi trazido para o Brasil também muito cedo. A partir quem ficou com esse cão que foi o Ellis Heavy Hitter, ou Ellis Heavy Hitter. O Heavy, né, ele veio para cá para o Brasil importado, e quem acabou adquirindo ele aqui no Brasil foi o Zilmar, do canil alemão Lions Pit.
né? E o Emerson Marinho, ele já pegou cães do canil do Zilmar, né? O Lion Spit, que era um cão Chevy com base Thompson, e cruzou com cães de base Camelote. Então ele tirou uma linha que ele mesmo começou a chamar de Chevy Lot. Não conforma especificamente uma linha ainda pelaquela questão das gerações, mas são cães com uma característica bastante forte, bastante típica, e que alguns consideram como linha, então eu estou citando aqui também. Então quando a gente fala em Pit Monster no Brasil, a gente tem Camelote atrás em quase tudo. A gente tem Camelote com Thompson, a gente tem Camelote com Red Lion, a gente tem o Red Lion que tem sendo Camelote, a gente tem Camelote com Red Lion, Camelote com Chevy, Chevy com Thompson com Camelote. Então é uma das linhas mais influentes, junto com a linha Chevy, na formação dos cães Pit Monster. Bom, então uma questão muito importante quando a gente fala de Bully XL e Pit Monster, que eu não poderia terminar esse vídeo sem mencionar, que algumas pessoas, né, elas realmente, eu já ouvi muito esse argumento, de que lá fora não existe o Pit Monster, que o Pit Monster é uma invenção brasileira e não sei o que os cães são American Bully. Na realidade, em partes isso está correto e em partes está equivocado também. Por quê? Sim, o termo Pit Monster é uma criação brasileira, foi um termo que foi popularizado aqui. E não é à toa que a raça foi reconhecida no Brasil, primeiramente pela IBC, que é uma raça, que é um clube de registro atuante no Brasil, não brasileiro, mas atuante no Brasil, né? Eles foram os primeiros a reconhecer essa raça oficialmente, não os primeiros a tentar, mas os primeiros a conseguir padronizar e a agradar de forma geral uma grande parte dos criadores. Mas a raça, ela existe lá fora, certo? O que acontece com relação aos registros? Muitas tentativas de padronizar e registrar e reconhecer a raça foram feitas. Poucas deram certo. A DBA, ela reorganizou esses cães com esse sangue mais pesado, com mais osso, mais cabeça, com realmente essa inserção de cães molossos dentro do sangue APB, do sangue Pitbull, e com essa seleção diferenciada, eles redistribuíram esses cães para uma nova categoria, ou seja, uma nova raça, chamada de Working Pitbull Dog, o que seria mais ou menos o Pitbull, o Bulldog de tração das arenas, fazendo referência ao Pitbull, mas voltando mais para a questão do Bulldog anterior, né? O Bulldog ancestral, que era realmente aquele cão bruto mesmo, cão de tourada, o cão do Bull Bite e tudo mais. Então, a nomenclatura Working Pitbull Dog, ela não casou muito bem. Alguns criadores e alguma parte da comunidade lá fora abraçou a causa, outra parte não. Existe também alguns criadores que, por questões de conveniência, não modificaram ainda seus registros. Como assim conveniência? Simples. Quando não se havia ainda uma outra nomenclatura para chamar esses cães, eles realmente foram registrados, alguns deles. Alguns cães continuaram sendo registrados como American Pitbull Terrier e outros cães foram registrados como American Bully. Mas isso é fácil de você entender, porque com uma pesquisa rápida na internet, você vê que os próprios criadores desses canis, eles nunca se referem aos cães como American Bully. Eles falam Pitbull XXL, que é o XXL, que é o quê? Extra large, extra grande. Então, eles continuam referindo-se aos cães como Pitbulls. Sejam Extreme Pitbulls, Biggest Pitbulls, Bigger Pitbulls, Pitbulls XL e assim por diante. Então, em termos de registro, existiram realmente cães sendo registrados como American Bully, mas isso eu vou mostrar para vocês também. Eu tive uma conversa com o Tuan Tran, do canil Red Lion, certo? Pelo Facebook, ele me autorizou até a mostrar para vocês, eu vou mostrar essa conversa, e lá vocês vão ver isso. Ele tem cães registrados como American Bully no plantel dele, mas ele mesmo diz que não cria American Bully, ele cria Pitbull XXL. Mas por que os cães dele foram registrados como American Bully? Porque não existe a nomenclatura Pitbull XXL, não existia quando ele começou a registrar os cães, só existia a PBT e American Bully. Ele não ia registrar como a PBT porque todo mundo sabe que não é a PBT.
o que estava mais próximo em termos de padrão, de fenótipo e tudo mais, seria o American Bully. E posteriormente, mesmo com essa nova nomenclatura da DBA, o Working Pit Bulldog, você tem aí a questão da insatisfação, porque muitos criadores não concordam com esse termo. Alguns já sugeriram American Weight Bulldog, ou American Pit Bulldog, que seria o Bulldog de Pit americano, né, o Bulldog do fosso americano, ou o cão de tração americano, o cão de trabalho americano. Essas nomenclaturas ainda não foram aprovadas. Enquanto isso, ficam lá muitos criadores discordando e não se unindo nesse sentido. Então, além da discordância, também existe aquela questão de alguns criadores que já estão registrando seus cães há anos como uma coisa, seja ela APBT ou Pitbull ou American Bully, para alguns, embora nem é APBT nem é American Bully. Mas para o registro está assim e ele continua registrando assim. Isso vai ficar bem evidente quando eu mostrar a vocês na próxima parte do vídeo. Então, por enquanto é isso aqui, é isso aí. Agradecer a todos pela atenção de vocês e como diria agora o meu grande amigo Alex, recuar nem para pegar impulso, hein, tropa?